Graça e paz, amadas. Vamos para mais uma segunda-feira de oração, mais uma segunda-feira meditando na palavra do Senhor. A gente ainda continua nossa meditação no Novo Testamento. Então hoje a gente vai meditar no livro de João, no capítulo 6, do verso 51 ao 57. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como pode ele nos dar a sua carne para comer? Então Jesus lhe disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por minha causa. Olha só, este é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Talvez, quando Jesus disse isso ali, ninguém estava entendendo nada, não é verdade, amadas? E talvez o povo ali ainda estivesse pensando no que tinha acontecido anteriormente. Se você ler lá o início do capítulo 6, sobre o milagre da multiplicação dos pães. Talvez o povo ali ainda não estivesse nem entendido aquele milagre que estava acontecendo ali dos pães, da multiplicação dos pães. E quando a gente vai vendo aqui esse trecho, a gente pensa que o povo ali ainda estava querendo aquele mesmo tipo de milagre. Mas o fato aqui nesse trecho que nós lemos de João, do verso 51 ao 57, é que Jesus ali ele estava nos apontando para o verdadeiro significado dos seus milagres que ele tinha feito, e o verdadeiro significado da sua vinda, e o verdadeiro significado da sua vida, que ele, Jesus, se ofereceu a nós. E quando nós recebemos esse pão da vida, nós aceitamos o sacrifício substitutivo de Cristo, de Jesus na cruz, em nosso lugar, para que então a gente possa receber a vida que ele nos oferece. Nós somos convidadas aqui, a gente que acabou de ler, a se alimentar dele por meio da sua morte e sacrifício. E esse é um verdadeiro banquete para nós. É um verdadeiro banquete sem medidas. Não é verdade, amadas? Você não acha? O problema é que às vezes, muitas vezes, nós recebemos esse presente, essa oferta de Jesus, mas nós agimos e nós recebemos como o povo daquela época fez. A gente olha e pensa, parece que não é exatamente isso que eu queria, não é isso que nós gostaríamos de obter de Jesus, não é mesmo? A gente vê aqui no verso 60, quando a gente olha aqui, ouvindo isso, muitos dos seus discípulos disseram: essa palavra é dura, quem pode suportar? Né? Então, muitas vezes a gente olha, a gente vê como esse povo, quando Jesus nos ensina sobre a sua vida, sobre a sua vinda e sobre os seus milagres. E por quê? Porque a gente queria um milagre, mas um milagre, um outro tipo de milagre. A gente não queria a morte de Cristo, não é verdade, amadas? Eu queria que ele resolvesse os meus problemas. O meu problema no casamento, o meu problema financeiro. Eu queria mesmo que Jesus resolvesse a minha saúde, ou a saúde daquele que a gente ama. Eu queria mesmo que quando eu me aproximasse de Jesus, ele resolvesse aquilo que é mais urgente para mim. Aquilo que me pressiona, aquilo que
me preocupa mais. Não é verdade, amadas? E aí, quando nós vemos esse trecho, vemos aqui na Bíblia, que a oferta que Jesus nos fez e a oferta que Jesus nos faz é dele, é de si mesmo. A gente não assume, mas às vezes a gente parece, quando a gente ouve isso, a gente fica meio desapontada. Não é verdade? Muitas vezes nós queremos usar Deus para conseguirmos dele aquilo que nós achamos que nós precisamos. E quando, na verdade, ele é aquilo que nós mais precisamos. Ele se oferece a nós livremente. Ele se oferece a nós livremente, amadas. E nós precisamos se alimentar dele. De tal forma que nós precisamos desejá-lo e nada mais. Nós precisamos desejar a Cristo e ninguém mais. Nós precisamos ter um relacionamento com Ele. Nós precisamos dividir comunhão entre os santos para que por meio dele nós possamos obter forças que só vem dele, só vem de Deus, só vem de Jesus. E é isso tudo é bem diferente na prática, não é verdade? De simplesmente a gente acreditar, né, em alguns eventos ali importantes narrados na Bíblia que realmente aconteceram, mas é bem diferente na prática, não é verdade? Nós precisamos de mais, nós precisamos se alimentar dele. Alimente-se de mim, é isso que Jesus diz, alimente-se de mim. Alimente-se de mim porque ele é tudo o que eu e você, o que nós precisamos para saciar a nossa alma. Ele sabe o que nós precisamos, amadas. Em Jesus, nele, nós temos tudo. E você crê nisso? Você vive isso na prática? Ele é tudo. Em Jesus nós temos tudo. Que seja essa a nossa oração de hoje, a nossa oração dessa semana, dessa segunda-feira, para que Ele seja o pão da vida em nossa vida. Jesus se oferece a nós como pão da vida. Aquele que nos salva, aquele que nos sustenta. Tudo que nós precisamos é fazer é nos achegarmos a Ele. É nos alimentar dele por meio da sua palavra, de um relacionamento em oração, por meio da comunhão e a adoração sincera a Ele. Peça perdão a Deus se você, como eu, se recusa muitas vezes a crer que Jesus é quem realmente em quem nós realmente encontramos satisfação. Que Jesus é quem pode nos conduzir em segurança os nossos caminhos e que Ele, só Ele e nada mais é a fonte da nossa alegria. Que Deus nos ajude, amadas, a reconhecer nele o pão da vida, a reconhecer Cristo, a verdadeira fonte do nosso alimento e da nossa alegria e do nosso sustento. Amém? Fiquem com Jesus e até segunda-feira que vem.